Hola a todos y a todas, estamos en un nuevo capítulo de La Salud en Común, en la tercera temporada. Hoy tenemos un invitado muy especial del gran país de Brasil y les vamos a desarrollar la entrevista aquí acompañado por Carlos Buida. Carlos, todo tuyo el micrófono. Luiz, você poderia se apresentar para as pessoas que vão escutar e também contar uma síntese da iniciativa do projeto? Sim, claro. Primeiro, gostaria de agradecer o convite e a oportunidade de compartilhar com vocês a nossa experiência aqui do Brasil, nessa convocatória da OPAS em relação às medidas não farmacológicas para populações em situação de vulnerabilidade. Eu sou Luiz Marini José do Nascimento, sou brasileiro, sou professor do ensino médio e da universidade. Eu trabalho na área de linguagens, aqui no caso do Brasil, né? Eu trabalho com língua portuguesa, teoria da comunicação, comunicação comparada. Essas são as disciplinas com as quais eu trabalho. E no ensino médio eu trabalho com língua portuguesa e literatura portuguesa, brasileira e portuguesa. A nossa iniciativa, cara, eu faço parte da GRIO, né, consultoria em projetos culturais e educacionais. É uma empresa de consultoria, né, com caráter de uma organização não governamental. A gente procura aqui fazer um trabalho social, um trabalho que a gente visa menos o lucro e mais uma participação efetiva na sociedade, contribuindo com nossas reflexões. Então, temos historiador, temos pedagogo, temos professor, né, como eu. Então, é uma equipe interdisciplinar e cada um trabalha um pouquinho. Moramos em lugares diferentes aqui, né? Tem um companheiro que mora em outro município aqui de São Paulo, em Campinas. Então, a gente se distribui um pouco. Então, a gente apresentou nessa convocatória da OPAS 2 projetos, um para comunicação e um para formação também, né? Capacitação, formação. E os 2 projetos foram aprovados, 2 propostas foram aprovadas, nós trabalhamos com os 2 conjuntamente. Então, a gente fez um trabalho de comunicação e articulou a comunicação com a formação. Tivemos essa oportunidade e procuramos fazer os 2 juntos, porque aí ganhávamos nós, né, por conseguir fazer essa articulação, otimizar o tempo e o nosso esforço e ter um melhor resultado junto às pessoas, né? E aí a ideia primeira foi transformar a linguagem do guia numa linguagem de mais fácil entendimento, que é uma linguagem bastante técnica, a linguagem do guia. É uma linguagem voltada para tomadores de decisão, como está escrito no próprio guia da OPAS, mas nós consideramos que para combater a pandemia teria que envolver, evidentemente, as pessoas tomadoras de decisão, mas tinha também que contemplar a população no geral, porque senão o combate à pandemia não seria muito eficaz do nosso ponto de vista. Então, a primeira preocupação nossa foi retrabalhar a linguagem do guia para que ela fosse mais compreensível para a população no geral e, em particular, as populações mais atingidas que vivem em situação de vulnerabilidade. E no nosso caso aqui, a gente tem a cidade de São Paulo muito marcadamente dividida em 4 zonas. Isso no Brasil não acontece, mas em São Paulo isso é muito presente. Aqui as coisas funcionam muito por zona. Então tem a Zona Norte, a Zona Sul, a Zona Leste e a Zona Oeste. E essas zonas são formadas pelos bairros, né, que cada uma tem. Então, além dos bairros, tem uma divisão por zona aqui na cidade de São Paulo. E nós procuramos, tentando atender as solicitações, a convocatória da OPAS, atender a populações que moram na periferia de São Paulo, que achamos, né, pelo que a gente conhece, elas estariam com aquelas características das populações em situação de vulnerabilidade. Por que elas estão? Elas vivem na periferia, moram em lugares pequenos, em cômodos pequenos,
muita gente no mesmo cômodo, então aquela questão do isolamento social não existe. Então, nem existe dentro de casa, nem existe fora de casa, na rua, no próprio bairro. É muita gente também circulando, então não usava máscara, por exemplo, as medidas, né, de prevenção também, a higienização das mãos lá tal, também não eram contempladas por algumas razões. Uma delas era que todas as casas aqui, nesse caso, têm acesso à água potável, mas não tem todos os dias a água potável nesses lugares. Então, há dias que tem água, há dias que não tem água. Então, já era um problema lavar as mãos constantemente com sabão. Essa era uma dificuldade. O álcool em gel, porque não foi aqui amplamente distribuído pelas autoridades governamentais, então as pessoas não tinham dinheiro para comprar o álcool em gel. E o uso da máscara também esbarrava no início no mesmo problema também, de poder, as pessoas não podiam comprar. Não tinham nem o que comer, imagine comprar máscara para se prevenir. Isso nas quatro zonas ou em alguma zona em particular essa situação é pior? Aqui as 4 zonas sofrem com isso. Eu estou falando das periferias das zonas, né? Claro que as zonas não são formadas só pelos bairros periféricos, mas as periferias das 4 zonas enfrentam o mesmo problema. E nós conseguimos contemplar 3 das 4 zonas. Nós não contemplamos nenhuma instituição, nenhuma entidade, nenhuma comunidade da Zona Oeste. Nós trabalhamos com populações, 2 instituições da Zona Sul, porque a Zona Sul é gigante, é muito grande. Trabalhamos com uma instituição, a comunidade da Zona Norte e uma da Zona Leste. Uma escola e um curso de educação, de alfabetização de jovens e adultos. Então, na Zona Leste, nós contemplamos crianças, jovens e adultos por termos essas 2 fontes de atuação na escola e nesse projeto de alfabetização de jovens e adultos. E qual foi a estratégia para se aproximar com essas populações? Algumas vocês já conheciam, alguns líderes, agentes comunitários de saúde. Qual foi a estratégia para começar o vínculo nesse projeto? A gente só conseguiu realizar esse trabalho por conta das parcerias que nós conseguimos estabelecer com lideranças dessas comunidades. Então, nós tínhamos lideranças nos centros comunitários, que nós conhecíamos pessoas desses centros. Nós, que eu estou falando da Griot, né? Nós da Griot conhecíamos as pessoas que trabalhavam com essas comunidades, as lideranças desses locais, entramos em contato com elas por telefone, por e-mail, pelo WhatsApp, e aí tentamos formar a parceria, né? A parceria em cada zona, para ver se tinham interesse de eles entrarem nesse projeto, de terem essa formação. E aí a gente fez esses diálogos inicialmente para ver, primeiro, da necessidade, se havia ou não, de uma formação e de um material de comunicação que contemplasse essa população. Se havia interesse dessas comunidades em ter esse tipo de material, esse tipo de compartilhamento da nossa formação, tal, né, desses conteúdos que nós trabalharíamos nas formações. Então, foi essa relação com essas lideranças comunitárias dessas diferentes zonas, diferentes instituições, que fez com que a gente possibilitasse o trabalho chegar às populações. Então, as pessoas já circulavam nesses centros comunitários, já tinham atuação dentro dessas escolas e nesse curso de alfabetização de jovens e adultos. A gente não conseguiu, a gente não tinha, né, não foi mobilizar para o projeto, para essa convocatória da OPAS. As pessoas já existiam nessas comunidades, já giravam, já tinham cursos, outros, né, tinham atividades nessas instituições, e a gente, em contato com essas lideranças, é que a gente teve acesso a esse público. Fica bem claro. Agora, tem alguma característica dessa população, além da vulnerabilidade social, mas tem alguma questão etária ou de gênero, ou outra característica de pessoas que moravam antes em outras cidades do estado ou de outros estados que permitiram trabalhar no projeto? Sim, as pessoas das periferias aqui de São Paulo, grande parte delas vem da região Nordeste, de onde eu sou, inclusive. Vem do Nordeste para cá. Essa é uma característica, então tem uma boa parte de pessoas que vêm de fora, né, de outra região do país,
basicamente da região Nordeste. E no caso da escola da Zona Leste, a gente tinha crianças que são filhas de imigrantes, né, da Venezuela, da Bolívia, mais desses dois lugares, né? Então, era uma população, a grande parte da escola como um todo são filhos de imigrantes. Então, por isso que a gente também teve interesse em trabalhar com essa escola, por ter essa característica muito peculiar, né? Então, boa parte das crianças falavam outra língua. Uma década atrás seria bem diferente, né? Então, como vão mudando as coisas? E tem alguma característica, que você possa falar do momento histórico, político, econômico, quando chegou a pandemia e chegou a possibilidade desse projeto? Ah, sim, sem dúvida. Eu queria só acrescentar uma informação que a maioria das pessoas que a gente atendeu, que moram na periferia, inclusive, são negras, a maioria é negra, né? Então essa é uma característica, e a maioria é mulher do que a gente atendeu. Nós, inclusive, trabalhamos também com um grupo de mulheres que fazem parte de um time de futebol, né? As perifeminas, né? Então, um time todo formado por mulheres, lideranças comunitárias. Nós também fizemos uma formação com esse grupo de futebol feminino. Então, uma característica foi a composição majoritária desses grupos de mulheres. Legal. Aí sim, o contexto da pandemia foi muito peculiar aqui no Brasil, né? Vocês devem ter acompanhado, todo mundo acompanhou todo mundo de uma certa forma, né? Então, no Brasil houve muita negligência da principal autoridade governamental, do presidente da República em particular, né? E aí a gente teve muita dificuldade no enfrentamento da pandemia, muito descaso, não só uma incompetência do ponto de vista técnico operacional, como também um descaso no enfrentamento da pandemia, né? Então, o desprezo não era nada grave, era uma gripezinha, né? Aqueles que fossem infectados porque eram frouxos, eram fracos, foi tratado desse modo, né? Então, houve uma visão, né, que a gente tem visto em boa parte do mundo, negacionista em relação aos conhecimentos, negacionista em relação à ciência, um governo que atacava a todo momento a ciência, a educação, atacava verbalmente e atacava tirando verba desses setores, né? Então, cortou verba da pesquisa, cortou verba da educação, né? Quer dizer, esculhambava, no caso, o grande instituto que a gente tem aqui, o Instituto Butantan, foi quem criou a vacina, ele um patrimônio aqui de São Paulo, ele também menosprezava e atacava esse instituto, atacava a Fundação Oswaldo Cruz, que tem reconhecimento internacional. Então, houve esse contexto que contribuiu muito. Claro, a pandemia não foi um problema do presidente da República, mas o enfrentamento da pandemia, houve muita negligência da presidência da República, e a gente atribui boa parte das mortes que houve aqui no nosso país a esse descaso, a essa irresponsabilidade da presidência da República. Então, foram quase cerca de 700 mil mortes. Boa parte dessas mortes, se tivesse tido um enfrentamento mais razoável, na nossa avaliação, elas teriam sido evitadas. Nós conseguimos assistir pessoalmente a CPI do Covid todos os dias, porque era uma surpresa escutar cada dia e também ler o relatório final. Então, estamos muito preocupados pelos irmãos e as irmãs brasileiras. Bom, e a metodologia? Você explicou que tinha os dois projetos que trabalhavam juntos, verdade? A comunicação e a capacitação. Quer dizer alguma coisa, assim, brevemente, da metodologia, como para transmitir para outras pessoas ou equipes de outros países, que caracterizou isso no projeto de vocês? Sim. Primeiro que a gente fez um sistema híbrido. Uma parte da formação foi presencial e outra parte da formação à distância, por conta da realidade da pandemia e também por conta da distância que é aqui de uma zona para outra, para a gente acompanhar, dar as formações e fazer o trabalho. Então, a gente teve que fazer aí, no caso, um ajuste a gente fez, né? Deu formação presencial e formação à distância. E a gente procurou fazer primeiro foi ouvir
tanto as lideranças comunitárias, como também as pessoas participantes da formação. Como nós temos aqui eu trabalhei, né, e todos os companheiros da Griot também todos os companheiros trabalharam um certo tempo no Instituto Paulo Freire, né, aqui de São Paulo. E a gente tinha muito da pedagogia Paulo Freire, né, freiriana, da libertação, Natal. Então tem os alunos, né, os estudantes como protagonistas que participam, a gente ouve as pessoas como sujeito. Então essa audição, né, para saber o que eles sabiam, como é que a gente poderia enfrentar o problema, a gente fazia no início de toda a formação, a gente fazia essa escuta para saber o que eles sabiam em relação à Covid-19, se eles tinham conhecimento da existência do guia da OPAS, se eles colocavam em prática as recomendações da OPAS. Então, essa escuta, esse diálogo foi permanente nas nossas formações, tanto na formação e na produção dos vídeos de comunicação. A gente procurou, aí tivemos um procedimento que foi o seguinte: queríamos fazer um trabalho que fosse, de certa forma, tivesse um pouco de inovação na abordagem da temática. Aí falamos com dois amigos, né, que são da área de vídeo, de produção, de direção de arte. E aí eles são profissionais desta área, a gente foi atrás de profissionais. E aí a ideia foi fazermos um vídeo com artistas do teatro. Então trouxemos artistas do teatro, profissionais, para fazer, né, toda aquela montagem. A gente fez um roteiro para cada vídeo. Fizemos 5 vídeos roteirizados direitinho, Natal, com o guia da OPAS. A ideia foi retrabalhar a linguagem da OPAS por meio dessa articulação do teatro com o vídeo, do teatro com o cinema, digamos assim, dessas duas linguagens, para se aproximar um pouco mais, para a gente se aproximar um pouco mais da população e dar um caráter um pouco lúdico, um pouco humorístico, sem perder a seriedade, sem perder a profundidade da abordagem que a temática exigia. Então, era fazer uma espécie de transformação da linguagem, nos aproximando mais das pessoas e de uma forma que acreditávamos mais agradável, apesar de o assunto ser um assunto espinhoso, um assunto bastante problemático, bastante duro. Mas a ideia foi tentar essa aproximação pela linguagem, pela transformação da linguagem, que a gente tentou fazer isso. E, por último, a gente fez sessões de vídeo, já fomos produzindo os vídeos e íamos passando o vídeo marcávamos um espaço na formação para que a gente apresentasse, fizesse uma sessão de vídeo, as pessoas assistiam ao vídeo e debatiam sobre eles durante a formação. A gente fez esse cruzamento da formação com a comunicação, tendo essas sessões de vídeos e debates sobre o vídeo, tirar dúvidas, perguntas, o que eles quisiam falar. A gente acabou fazendo desse jeito para que essas pessoas que tivessem a oportunidade de participar da formação fossem multiplicadoras, fossem combater efetivamente a pandemia na sua casa, lá com seus colegas, contribuíssem com essa rede, digamos, de combate à pandemia, a partir da nossa formação, não só, mas com a contribuição da nossa formação, evidentemente. Muito bom, muito bom. Agora, para finalizar, Luiz, alguma aprendizagem a partir das metodologias que vocês colocaram, do componente lúdico, da criatividade, tudo isso que você foi relatando? Alguma aprendizagem depois de tudo isto? Eu acho que a aprendizagem maior, Carlos, é exatamente a gente ouvir as pessoas, ouvir de verdade, e mesmo que você não concorde com o que elas dizem, que aí teve casos desses. A gente ouvia muitos relatos e falas de alunos que ia muito na direção do que dizia o presidente da República em relação ao problema. Não era um problema muito sério, isso aí não vai... Eu sou criança, eu sou jovem, não vou pegar isso aí eu vou... Quer dizer, a gente tinha isso, então eu acho que o aprendizado foi ouvir essas pessoas e procurar dialogar, mesmo pensando diferente de uma parte delas. Procurar contribuir para que elas, mesmo tendo uma situação muito difícil, às vezes até de passar fome, mas que tivessem um olhar. Senão, se elas não se cuidassem, seria ainda pior. É um pouco isso. Então acho que um aprendizado para a gente foi ouvir com os ouvidos abertos
o que essas pessoas pensavam sobre a pandemia e das possibilidades que elas enxergavam ou não enxergavam para combater o problema da pandemia nas suas respectivas comunidades. Então, a grande aprendizado para nós foi ainda colocar em prática aquilo que Paulo Freire dizia, que não é fazer pelas pessoas, nem fazer por elas, né? Nem para elas, mas fazer com elas, fazer em conjunto. Então, para nós ficou muito marcado essa questão de trabalhar em conjunto, ouvindo as pessoas, respeitando, mas dando a nossa contribuição, para dizendo, olha, precisamos dar um passo adiante. Ficamos com muita vontade de ver fotografias, relatos. Você está convidando para conhecer mais e mais. Isso é uma abertura, né? No sentido freiriano também, o que você está fazendo conosco e com as outras equipes que vão estar te escutando. Eu fico muito agradecido no meu nome, no nome da Nicole Lobos, e espero ter a oportunidade de conhecer um pouco mais dessa experiência brasileira tão boa. Muito obrigado, Luiz, pela sua participação. Eu que agradeço, cara. Foi um prazer estar aqui compartilhando com vocês, né? Trocando essas ideias. E a gente agora está num outro momento também, né? Teve eleição agora no Brasil, na semana passada houve eleição aqui. Felizmente, a gente teve um avanço considerável para nesse momento, né? O Lula foi eleito presidente do Brasil. Então, esperamos que a partir de 1º de janeiro teremos aqui novos ares para que a gente, junto com o pessoal do Chile, da Argentina, da América do Sul como um todo, possamos engrossar essa corrente, digamos, corrente do bem, para enfrentar os males que a gente tem que enfrentar em cada país e conjuntamente também. Foi um grande prazer para nós, estamos à disposição para o que vocês quiserem, precisarem, para a gente trocar ideias. E quando quiser ver convidados para vir ao Brasil, a gente aqui trocar umas ideias de perto, lá tal, dar uma volta por aqui, por essas comunidades, e vocês conhecerem um pouco melhor a nossa realidade. Muito obrigado. Um grande abraço para você e toda a sua equipe. Tchau. Um grande abraço, obrigado. Tchau.